boemba. Santa Clara clareou. Dia que quando chegar vai clarear. Alô, senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, estamos aqui de volta. A gente é uma espécie de... Eu ia falar Roberto Carlos, só aparece no Natal, a gente aparece no resto do ano, a gente vem, vai, fica uma semaninha sem aparecer. A gente é um mistério da meia-noite, um pavão que às vezes abre a cauda, às vezes não abre. Este é o WCast 109, eu sou o Felipe Lima e eu tenho a alegria de estar aqui hoje com eles dois, figuras queridas, notáveis e amadas. Menino Samuca está ausente no dia de hoje, mandamos aqui o nosso beijo a ele, Bezos. Aliás, eu tenho dificuldade de falar o nome do Bezos, que é o cara que voou outro dia. E beijo pra ele, Bezos Kisses. E vamos falar com ele, Neninhos. Como você tá, querido? Opa! Tudo jóia, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os nossos internautas. Tudo bom? Tudo jóia? Como é que tá a ansiedade pra se vacinar em breve? Ah, tá. Tô animado aqui. Faltam 2 dias aí. Pois é. Aliás, menos de 2, né? Depois de amanhã eu tomo já, então já estamos no final do dia 21 aqui. Você pode acordar bem cedo, mas recomendo que não vá tão cedo, porque cedo é muito cheio. Aí depois do almoço, tranquilo, sereno, dá tudo certo. É verdade. Coisa boa. Então você tá bem, tá falando baixo aí, tá tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Maravilhoso. E menino Cesário, como é que vai? Salve, salve, senhoras e senhores. Eu tô bem, tudo em paz, na mesma vibe interiorana, sem grandes novidades. Mentira, algumas boas novidades, né? Impossível não ter novidades depois de 2 semanas sem programa, mas nada que mude, transforme o universo também. Sem transformações aqui, universais. Seguimos em nossas lutas diárias, porém felizes. Que maravilha, que beleza. Que bom. Fico satisfeito, fico feliz. Mas que novidades são essas? Que nem eu sei. Eu acho que eu não tenho novidade nenhuma, além de eu ter me vacinado, eu não tenho uma novidade. Não, são novidades como essa, né? Vacinas, podemos até falar um pouco disso. Então, a obra achei do vizinho. Obra do vizinho, mas, olha deixa, que bacana. Sabe o que eu ia falar? Segura aí o que você vai falar pra gente falar quando a gente for falar da vacina lá pra frente. Sim, por isso que eu já nem toquei no assunto, mas uma das novidades passa por isso aí. Passa por isso. Que beleza, muito bem, muito bom. Pois bem, minha gente, hoje o Samuquinha não está, como eu falei. Quem quiser falar com a gente já sabe, é wcastpodcast@gmail.com ou nos adicionar no Instagram, no WCastPodcast, e falar por lá mesmo, que é muito bom, mandar o áudio por lá e a gente publica aqui e bate um papo. Por hora, falaremos hoje sobre o quê? Eu não sei se vocês viram, mas o Porta dos Fundos lançou um vídeo, acho que foi segunda-feira agora, chamado Sudestino. Vocês viram ou não? É um vídeo que é tipo a maioria dos vídeos agora via Zoom, né? Como se fosse agora do Zoom, um cara que tá chegando na empresa, um paulistano, e aí uma moça, uma menina que inclusive tá despontando aí agora, e ela é não sei de onde, do Nordeste. E aí rola aquela brincadeira, não é brincadeira, mas é uma inversão absoluta de ponto, né? Esse sotaque seu de onde que é? Não, isso é de São Paulo, não sei. Ai, que legal, Barra da Tijuca, né? Uma maravilha. Não, São Paulo. Não, eu adoro. Vocês falam o quê? Trembão aí, né? É muito... Ou seja, aquela coisa que a gente tem, é nordestino, é lá do Nordeste. Adoro Baião de Dois, sabe aquela coisa? E aí eles fazem esse aplique... Ai, que delícia, adoro te ouvir falar. Enfim, o vídeo é uma crítica que é exagerada, evidentemente, aquela coisa toda, mas que reflete um pouco do que passa. E hoje, por que eu lembrei disso? É porque hoje falaremos um pouco sobre expressões, sotaques, gírias, né? Até acho que muito calcado na questão do cringe, que também algumas semanas atrás
deu o que falar, uma estupidez sem igual, falaremos sobre isso, que acho que até agora eu não entendi bem do que se trata. Millennials, enfim. E eu que... Acho que a gente é millennial aqui, todo mundo. Eu nunca entendi isso. Existe uma classificação bem matemática e clara, nascidos de tanto a tanto, de tanto a tanto. Eu acho Tem os baby boomers e tal, sim, são os filhos da evoluções, guerra, né? Vietnã e Segunda Guerra e... Enfim, geração XYZ e Baby Boomer. Baby Boomer é uma maravilha. Mas, enfim, tudo isso passa pelas novidades. E eu acho que aqui temos também bons pontos de vista, né? Que eu sou essa figura um pouco arcaica. O César é um homem que tem o arcadismo, mas é aberto às novidades do Emicida, por exemplo. E isso aí gera uma porta. E o Nenê vai ver onde se situa nessa esculhambação toda. Também não sei. Mas discorreremos sobre isso. E eu chamo o Cesário para falar um pouquinho sobre tudo isso. Diga lá, Cesarino. Vamos lá, então. Só para dar o pontapé inicial, acho que a ideia surgiu, a ideia de repente, trazer esse assunto novamente aqui na nossa mesa. Eu estava ouvindo outro dia alguém que eu tenho falado muito, inclusive, aqui no WCast, que é o jornalista Pedro Doria. Eu estava vendo um vídeo dele no Instagram e ele começa o vídeo dele fazendo uma explanação, falando um pouquinho sobre o sotaque dele. Mas ele faz uma construção muito legal, assim. Eu até recomendo, depois eu vejo direitinho que vídeo é esse e dou como dica. Mas... e ele traz a questão da palavra teoria, que ele fala teoria. E ele fala, as pessoas pegam no meu pé porque eu falo teoria. E ele fala, eu não sei exatamente de onde vem isso. Eu sou carioca, mas tem gente que diz que não, no Rio não se fala assim. Meu pai falava teoria, meus irmãos não falam. A família Doria veio da Bahia, mas a minha família por lado de não sei quem é do Sul. E aí ele começa a fazer toda uma construção que remete tanto à questão regional quanto à questão temporal e a questão de grupo mesmo, né? Falando sobre esse sotaque, sobre as gírias e etc. E ele fala, ele dá alguns exemplos de palavras que me fizeram, porque eu particularmente acho ridículo quem fala teoria. Não, teoria não, peraí, amigo, teoria não dá. Né? Quase um tóxico, né? Então, cara, mas aí ele virou e falou, mas as pessoas falam paletó, e eu falo paletó. Não, assim, frequentemente, mas... Mas é paletó, né? É paletó, né? Mas, por exemplo, só sobre um parêntese, quando você lembra disso aí, eu lembro que isso aí é uma questão de, por exemplo, veneno. Veneno é veneno. Ninguém fala venino. Mas menino é menino, entendeu? Não é menino. Vocês entendem? Eu quero dizer, então, algumas coisas... Sim. E a teoria, sim. só que, pra não esquecer, o que me lembrou claramente é Belchior. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas. Pois é. E, né, Olha, isso é clássico. Memória não sei se musical, é uma coisa do Nordeste antigo e tal, não sei. Mas e aí é por Quais isso outros que exemplos? eu... Não, ele comentou disso, né? Falou dessa questão do paletó, mas aí me remete a outras questões também. Por exemplo, eu falo polenta. Vou comer polenta. Eu também. Não é polenta, é polenta. Polenta. E a Polenta eu Karen, falo. toda vez que eu falo polenta, ela fala o quê? Assim, de propósito, que eu já sei que é pra pegar no pé. O irmão do Gabriel faz exatamente... O irmão do Guilherme, do Nenê, faz exatamente... Ele fala, o que é isso? Coisa horrorosa, é polenta. Eu falo, não é polenta. Pra mim sempre foi polenta, é naturalíssimo. Exato. E aí eu me peguei pensando nisso, né? O quanto a gente também tem as nossas palavras que estão completamente encranhadas assim no nosso pensamento, na nossa maneira de falar, e muitas vezes a gente quer de alguma forma mudar ou corrigir o outro, mas aquilo simplesmente faz parte do ser daquela pessoa, né? E aí eu desdobro isso para essas questões, por exemplo, do regionalismo, das gírias, né? Eu acho que isso, pelo menos para mim, me ajudou a virar ainda mais um pouco a chave do preconceito e do olhar crítico, no sentido literal, em relação à maneira de falar de determinadas pessoas, né? A maneira de falar de uma pessoa é a tradução do meio em que ela está inserida, né? Sim.
Então, e é isso, assim, a gente não pode abrir mão, só rapidinho, só para o raciocínio, a gente não pode abrir mão de se comunicar com diferentes grupos por não falarmos aquela mesma língua, bem entre aspas, né? Porque eu acho que é aí que tá a beleza do negócio, né? O falar diferente só expressa o contato e a troca com pessoas de diferentes lugares, de diferentes meios, de diferentes classes. Sim. Mas com tudo isso, só para abrir um parênteses, não sei se você entra nisso ou não quando você fala tudo isso. Qual que é o limite do sotaque, né? O jeito de falar, algumas construções. Você foi em casa de Raquel, a gente não fala se foi em casa de Raquel, você foi na casa da Raquel, né? São maneiras de falar, mas e no erro. Né? Quando você fala em diferentes classes, a gente começa porque é o erro. Ah, nós fomos lá na casa da Raquel. Não, isso é errado. Entendi claramente onde vocês foram. Mas é errado. Como é que é o limite? Será dentro dessa sua explanação? Qual que é o limite entre a gente está falando só uma questão realmente de maneiras de falar, sotaque, mas todas dentro de uma, vou chamar de norma culta, que não precisa ser né, mas que fazem estar correto se escrever, e a questão, daí entra mais questão de classe, não de regionalismo, que isso tem no Brasil inteiro, de nós fomos na casa da Raquel, nós vai, nós volta, e o volta, inclusive, eu nem sei se é caracterizado como um erro, porque o camarada, ele sabe que ali tem um L, volta, mas ele fala volta. Né, do interior, então isso é até curioso. Mas como é que onde é que entra a questão do falar errado e a maneira de cada um falar? Eu acho que o limite é a comunicação propriamente dita. Porque, por mais que assim, desculpa, talvez eu te frustre com essa resposta, porque é meio subjetiva. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? E aí eu trago aquele ponto que a gente sempre acaba tendo uma certa discordância, ou enfim, mas não que seja motivo de briga nem nada, mas é pra dar um exemplo mesmo. Tipo, o próprio Emicida, se você escuta ele dando entrevista, por exemplo, no podcast lá chamado Podpah, que são dois caras que são da quebrada, que tem essa linguagem da periferia, ele tá se comunicando com esses caras, que é um lugar confortável pra ele, porque é da onde ele veio, e ele tá ali se comunicando e falando de uma maneira, se não completamente, mas bastante diferente da maneira com que ele se expressa, por exemplo, no Papo de Segunda, né? Tá. Que ainda ele traz ali as características da fala dele, às vezes até por uma questão intencional mesmo, uma questão quase que política na forma de falar, mas que tem ali é um pouquinho mais polido, é um pouquinho mais cuidadoso, né? Então eu acho que o limite é um pouco esse, né? Se você tá numa reunião de trabalho, ou enfim, algo que requer uma formalidade maior, aí a gente precisa ter um cuidado um pouquinho melhor. Mas se a gente tá num churrasco entre amigos... Cara, eu tenho um pouco disso, tipo... É porque por conta da pandemia faz 1 ano e meio que eu não vejo meus amigos cesário. Mas se eu fico com eles por 20 minutos, meia hora depois, eu tô falando caipiraço, assim. Mas sabe? O caipiraço necessariamente é errado? Ah, às vezes. Aí mete um nós. Puta, nós... sei lá. Entendi. Buffy, nós vai lá assim. Exato. Não, daí nós vai, compra cerveja e depois volta, velho. Tem problema. Sei lá, sabe? Qualquer coisa assim. Eu nunca imaginei que você pudesse ficar com sotaque ainda mais acaipirado do que você já tem. Que é pouco, na verdade, não é muito. Mas agora, se Deus quiser, depois de pandemias e etc. E agora que eu tô morando aqui no meio, né? Sim. No meio do caminho, literalmente, entre Cesário e capital, vamos ver se de repente eu consigo fazer uns encontros aqui de turma de lá com turma daí. Eu quero aí vocês vão me ver, sabe? Conversando com a galera e com um sotaque bem mais acentuado mesmo. Legal. E feliz, sim. Muito bom. Sem problema nenhum. Não sei se eu respondi muito, não, mas respondeu. Enfim. Daqui a pouco eu quero voltar um pouco mais na questão da afirmação política que você falou, que é muito do que, né, que você citou que ele faz e é importante fazer e tal. Mas antes queria ouvir o Nenê. Então, quando você estava falando aí, tava lembrando de um professor do cursinho que falava, ele sempre usava um exemplo do eu vi ela, é errado, sendo que o correto é eu a vi. Ele sempre falava assim, ele só mudava o
o desfecho da história. Ele falou assim, se você falar eu a vi, você não vai ter amigo. Ou era assim, se você falar eu a vi, você não vai comer ninguém. Era sempre um dos dois. Então, acho que é o que você até falou, né? O ambiente, o contexto dita muito a norma, né? A ser usada ali. Sim. Então, acho que eu não sei. Eu vejo sobre isso, por exemplo. Eu vou tentar fazer uma analogia, que não sei se faz sentido ou não. Eu sou uma pessoa que eu não ligo muito pra aparência. Vocês me conhecem. Eu gosto de me vestir bem, eu digo assim, tá bem alinhado de alguma maneira e tal, mas não ligo pra... Sabe essa coisa, se eu tenho uma espinha, que a pele tem que estar... Sabe, tem homem que é muito aquela coisa da barba bem feita, nem barba tenho, o cabelo bem cortado, eu gosto de ficar cabeludo. Então, quer dizer, é uma coisa que eu não tenho. Mas, em compensação, eu tenho isso com a língua. Eu gosto, vocês me conhecem, vocês sabem, eu sou meio chato, eu sou preconceituoso. A gente pode ir interrompendo ou espera pra falar depois? Não, só pra concluir. E daí, eu acho que talvez tenha um pouco a ver com isso, que nem ele falou. Pô, você falar viela, você não vai comer ninguém, você vai ter amigo. E talvez seja isso. Eu optei a minha vida inteira por falar a vi, nos mais amplos sentidos. E é isso, pra mim é muito importante. Então isso, agora eu não me importei em estar bonito. E ainda assim comeu gente. E ainda, talvez pudesse ter comido muito mais, mas o ponto é... Todo mundo acaba comendo alguém. Mas eu acho que faz sentido essa analogia de cada um. Tem gente que não liga. Tá bom, tudo bem, fala como quiser. Fala, nós vai, mano, pá, velho, não sei o quê. E pra mim é muito importante isso. Mas eu não me importo tanto com outras coisas sociais, como aparência. Claro que a gente quer estar bem alinhado. Mas não ligo se meu dente tá muito amarelo. Eu preciso fazer um clareamento urgente. Porque meu cabelo tem que estar bem cortado. porque... Não sei se meu carro tem que estar limpo. Não sei se faz sentido essa comparação. Eu acho que não faz. Né? Eu acho que não faz muito sentido. Mas assim, não tô querendo. Claro, mas diga, não é julgamento nenhum. Porque, por exemplo, você é um cara que você troca de roupa, veste sapato e camisa pra ficar dentro da sua casa o dia inteiro. Sim. Entendeu? Então é uma preocupação com a aparência de alguma forma. E é por isso que eu tô falando, não é uma crítica nem nada. Claro. É um jeito seu, é uma coisa que te faz bem. Eu quis dizer essa coisa mais metrosexual, sei lá. Então, mas é por isso que eu tô falando. E eu acho que isso pode também se transferir pra questão da língua, da gíria, da maneira de falar. Porque assim, dentro do seu ponto de vista, vamos assim dizer, né, partindo ali de você, você imagina que você não liga pra aparência, etc e tal. Uhum. Mas assim, é porque pra você faz parte do seu dia a dia, é comum você levantar, você tomar seu banho, você vestir uma camisa, um sapato, uma meia muitas vezes divertida, ver ali que armação de óculos você vai usar pra sentar e escrever um texto no computador na sala da sua casa. Tá, entendi. E pra você isso faz parte, é seu, entendeu? Você não tá fazendo isso, preciso fazer porque estou pensando na minha aparência e isso ou aquilo. É que nem outro dia você comentou mesmo, você acabou de se arrumar e tal, só tinha perguntado, mas você tá indo aonde? Você falou, nenhum lugar. Uhum. Tô aqui. Por quê? Porque você tava talvez bem vestido, você tava arrumado. Com isso. É uma preocupação minha não andar esculhambado. Mas eu quis dizer, talvez eu não achei a coisa ideal, mas são essas coisas que nos envolvem, seja a roupa, a linguagem, o jeito, não sei explicar, entendeu? Então coisas que talvez me preocupem menos, e você fala viela e acabou, e falar corretamente, não sei, eu acho que pra mim é tão importante, né? Quando eu vejo pessoas não preocupadas com isso, me bate uma coisa que eu acho que eu não sei, em algum momento da minha vida isso tornou uma coisa que eu falei, sabe, eu quero ser essa pessoa, eu quero ter o português mais correto que eu puder, quero conhecer o máximo de palavras, é uma coisa que eu quero dominar, é a minha linguagem, é algo que eu tento fazer dia após dia, e às vezes eu consigo mais, às vezes eu consigo menos. E para as outras pessoas isso não importa, e as pessoas muitas vezes ganham muito mais do que eu, comem muito mais gente do que eu, são tão ou mais felizes do que eu tô falando eu porque eu tô me dando com exemplo. O que eu quero dizer então no fim, isso tudo é uma coisa que tá tudo bem. Eu acho que é isso, será? Indo contra até o que eu tô dizendo, é que o Nenê tava falando com o exemplo do cursinho, se nem quiser complementar, não sei se faz sentido. Não, acho que foi bem claro na sua deu nó coloquialismo. Eu acho que por fazer parte da identidade da pessoa, né, a maneira de falar também diz muito sobre quem ela é e de onde ela vem.
Sim. É aí que mora o cuidado que eu acho que a gente precisa ter em querer mudar, corrigir ou reprimir de alguma forma. Entendeu? Eu também acho que assim é legal, é interessante se a gente tiver num papel claro de educação, de criação, então de repente, sei lá, com os nossos filhos, ou dando uma aula, ou enfim, em alguma posição, né, de educação de fato, ok, mas querer assim, por um, sei lá, um propósito de vida, ensinar o mundo a falar corretamente, eu acho que fica uma coisa um pouco invasiva e às vezes até violenta nesse sentido, entendeu? Sim. De respeito à identidade daquela pessoa, daquele ser ali, sabe? Entendi. Por isso e eu acho que é legal até a gente tá trocando essa ideia de novo, porque talvez eu esteja conseguindo agora falar várias coisas que eu tentei falar N outras vezes contigo quando a gente teve esses debates em relação à gíria, a sotaque, etc, entendeu? Sim. Eu acho que é muito isso. Eu acho que você falou bem aqui. Diz muito do que a pessoa é, do que ela tem. Daí eu volto naquela questão do político, você falou, o tal do Emicida. Ele faz questão de falar que pra ele aquilo é importante, aquilo é a bandeira dele, é de onde ele vem, é a periferia, a força do povo, etc e tal. Então aquilo é importante. Assim como muitas vezes você não vê gente, seu pai talvez seja um exemplo. O cara tá aqui há 70 anos, mas tem um sotaque que parece que chegou antes de ontem, da Espanha, de Paraguai, enfim. Não sei, acho que você já comentou sobre isso, seu pai. Seu pai tinha sotaque, falava... Talvez fosse uma coisa que a pessoa tem e que mantém. Eu conheço um espanhol também, o seu Pepe, que estava há 300 anos aqui, nossa senhora. Então acho que a pessoa gosta de forçar aquilo, porque aquilo diz sobre ela, entendeu? Mas eu acho que... Fala. Não, eu falo, muitas vezes o contrário também é. Quando a gente aprende inglês, por exemplo, e talvez seja a síndrome do cachorro louco, cachorro vira-lata, complexo de cachorro vira-lata, a gente quer falar o inglês mais sem sotaque possível. A gente é ensinado, né, a falar aquela coisa falar de fato sem sotaque. Certamente é uma coisa muito difícil de alguém conseguir, um brasileiro no caso, por mais que entenda a língua e tudo, fale um português que um americano, um inglês vai ouvir e vai falar, olha, mas você fala muito bem, entendeu? Você pega o Richie, por exemplo, o cantor, Menina Veneno, o mundo é pequeno, de onde nós dois, ele é inglês. E ele conta várias vezes, quando você ouve Menina Veneno, certamente vai passar despercebido que esse cara é um inglês cantando. Mas você vê ele dando entrevista até hoje, antigamente ainda mais. Percebe. É um inglês. Ele fala com um exercício muito, muito, muito forte de cantar sem se deixar notar. E aí ele obteve sucesso. Só cantando é muito mais fácil, né, do que falando, etc e tal. Até por essa questão, a gente, quando vai falar outra língua, a gente muda nosso jeito de falar, nosso ritmo, nossa maneira, Isso é super natural e interessante. Então, tudo isso, eu acho que, para concluir, que sim, é uma bandeira. A maneira de falar, a prosódia, né, que é o estudo do som que a gente emite, e aí entram os sotaques, e entram também as maneiras de construção, de falar nós vai, pode pá, velho, pega o busão ali, deu um rola na padoca. É isso, faz parte daquilo. E muita gente quer manter, porque é importante manter, muita gente não consegue sair, mas é importante para alcançar algumas coisas na vida, você falar de acordo com aquela que foi estabelecido naquela esfera que você quer alcançar. E é isso, e para mim é importante também eu deixar muito claro que eu tenho esse domínio que eu falo. Para mim é o maior elogio. Seu pau é grande ou você tem um português maravilhoso? Eu tenho um português maravilhoso, entendeu? Para mim é um grande elogio. Então acho que é isso, é uma grande bandeira no fim das contas. É isso mesmo, você falou bem. Mas eu acho que assim, além né, dessa questão política e etc, eu acho que muitas vezes também é aquilo de fazer parte, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que explica muito bem isso. Meu cunhado é espanhol, né? E eles moraram aqui, né? Minha irmã morou aqui a vida inteira depois que foi pra Espanha. Mas o Ali morou aqui acho que 6 anos, alguma coisa assim. Eu não me lembro qual era a palavra exatamente, mas era uma dessas duas. Eu não sei se é vaso ou casa, porque o V eles falam com som de B. Sim. Não é vaso, por exemplo. Vaso de planta é vaso de flor, sei lá. Certo. E casa, para eles é tudo caça. De caçar, caça de casar e casa de
e caça de casa, né? Então a casa, o casar e o caçar tem tudo o mesmo som. Tipo, pode ser caça. Caça é... Você tem que ver de que frase que eles estão falando. O contexto, Exato. Ele pode estar falando de casa, de caça, né? De caçar bicho, ou de casar com alguém. Perfeito. Mas assim, teve uma vez que a gente tava conversando com ele e falando pra ele, porque por isso que eu não me lembro qual dessas duas palavras. Mas serve com qualquer uma das duas e provavelmente se fizer esse teste com ele, vai acontecer a mesma coisa. Você fala pra ele, casa. Não, fala caça, de caçar. Ele vai falar caça, porque é natural. Tá, agora fala casa. Ele vai falar caça. Fala, não, casa. Então, caça. Não, casa. Caça. Ele tem certeza que ele tá falando casa. Mas ele não está falando casa. Sim. Então, é isso. Muitas vezes, é isso, faz parte. Já é da pessoa. No caso dele, por ser estrangeiro. Mas eu imagino que seja a mesma lógica ali da pessoa que nasce na periferia, que cresce na periferia e que vai conhecer lá. Vamos tomar como exemplo em São Paulo, do cara que nasce, cresce e que vai conhecer a Avenida Paulista com 20 anos de idade, entendeu? Que nunca saiu da periferia, que tá do centro da cidade a 25 quilômetros, mas nunca foi pro centro. Sim. Então ele tá falando aquilo ali que é o gueto dele ali, a turma dele, a linguagem deles, entendeu? Então por isso que eu acho assim, no caso do Emicida, eu cito como um ato político, porque ele né, procurou ampliar isso, né, de leitura, de cultura, de conhecimento, etc. E aí digo que muitas vezes ele traz a fala como um ato político exatamente para trazer a realidade da periferia para outras bolhas, né? Mas em grande parte as pessoas falam daquela forma porque é aquilo, faz parte, né? É dele. Né? Acho que faz sentido, sim. Nenê, diga. Eu tava pensando numa coisa aqui, saindo um pouco dessa esfera política aí que vocês estão falando. Desculpa se eu falar alguma coisa muito fora da realidade. Mas assim, há umas 2 semanas aí eu comentei com vocês no grupo lá que foi o casamento em Araçatuba, né? E eu achei muito impressionante que assim, reparei isso. Lá as pessoas têm o mesmo sotaque que a gente, assim, ou seja, pra gente não tem sotaque ali. E é muito doido, porque isso aí é mais de 500 quilômetros aqui de São Paulo. Só que aí você vai pra uma cidadezinha, tipo Joanópolis, que é 100 quilômetros, ou Piracicaba, que é 150, o pessoal tem um super sotaque, assim. É uma coisa muito absurda. E como que esse pessoal a 500 quilômetros fala igual a gente? Não consigo entender isso. Mas você achou que o pessoal de Araçatuba não tem sotaque interiorano, é isso? Não, fala igual a gente. Às vezes não tem aquela puxada, que nem muito paulistano, da Moca, tem, mas não tem aquela coisa de Joanópolis ou de Piracicaba, porca minhoca, não tem. Mas eu vou falar uma coisa que talvez, eu não sei com quem que você se relacionou lá, mas talvez tenha a ver com o nível social, porque o nível social do pessoal que a gente se relaciona em Joanópolis não é dos mais altos. De escolaridade, de coisa. Será que isso pode também ter? De repente lá você foi com universitários, etc e tal. Isso pode ter alguma relação. Em Joanópolis também já ouvi de universitário falando daquele jeito. E em Araçatuba, em Piracicaba, gente trabalhava comigo. E Araçatuba foi do garçom aos noivos que estavam casando. A noiva, aliás, que é de lá, entendeu? Não sei te explicar, curioso. Araçatuba mas é muito doido, grande, mas mesmo assim não quer dizer nada, que você vai vocês conhecem mais do que eu aí, o interior. Piracicaba é maior do que Araçatuba, Tem um sotaque e tem um super sotaque, super. Mas eu acho que isso aí pode vir, também não faço ideia, tá? Mas assim, acho que teria que dar uma olhadinha na imigração ali, né? Quem dá a origem desse pessoal, né? Quais foram pode ser. As misturas, nunca tinha pensado etc, nisso. Né? Acho que isso aí interfere, né? Interfere, assim, influencia, né? Porque interferência parece uma coisa negativa, não é nesse sentido que eu tô dizendo. Mas eu acho que pode influenciar, né? No modo de falar. Faz sentido, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Eu acho que faz sentido. Enfim, mas... Tanto que, por exemplo, sei lá, você pega ali a região da Serra Gaúcha ali e tal, eles falam um sotaque que é maravilhoso, assim. E é completamente diferente de tudo, assim.
É uma mistura do caipira nosso com o sotaque do gaúcho, junto com o italiano atravessado, com influência de alemão, sei lá, cara, é uma loucura, mas é muito, muito característico ali deles, né? Por conta disso, dessa mistura, de onde vieram, de quem são, como foi aquela colonização. Interessante. Faz sentido, sim. Muito bem. O que mais, minha gente, sobre isso? Eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre o cringe que passou a semana passada. Verdade. Foi uma coisa, uma bananada. Alguém de vocês dois sabe explicar o fenômeno brevemente, o que houve? O que eu entendo, vocês me interrompam se precisar, que é a tal dos millennials, que é uma gente nascida depois de 2000, tirando meio que um sarro, mas aí virou uma chatice de pessoas como a gente, que até ontem éramos jovens, dizendo assim, pagar boleto é cringe, e cringe do inglês, cringe é algo vergonhoso e tal, mas também é usado, cringe é um substantivo e não um adjetivo, eles estão usando como se fosse adjetivo, tem um erro técnico desse, mas o ponto é como se tudo fosse meio estúpido, meio vergonhoso, vergonha alheia, tipo, coisa mais ridícula, pagar boleto, sabe, gostoso aquela coisa de adulto. Então, me parece muito ridículo alguém achar ridículo ser adulto. Mas eu acho que talvez tivesse algo mais. Eu acho que mistura, trás, né? Mistura essas duas coisas, né? Não só a questão eu acho que o ser cringe, além de dizer que você tá pagando mico por conta da sua postura, pagar julga mico, também por exemplo, é algo cringe. Então, exato. Tipo, não, você é cringe, você tá ultrapassado e você, além de tudo, tá passando vergonha por alguma coisa nesse sentido. Sim. Tipo, você fala batuta, você fala batuta, que é uma coisa completamente antiga, e tá passando vergonha, você é cringe. Eu acho que é isso, eu também não sei muito bem. Pra mim foi uma misturança que deu nó na minha cabeça. Eu que sou a pessoa que sempre tive horror à juventude, coisas jovens e modismos, eu fiquei chocado. Falei, por que vocês estão falando disso? Manda essa gente a merda, entendeu? Que venham pagar os meus boletos, inclusive. Mas eu não sei, mas de fato foi um fenômeno. Foi uma coisa que já passou assim e o pessoal meio que entrou nessa, né? Porque o pessoal... Eu acho que o grande tapa na cara é de uma gente que até ontem estava ditando modismos e jovens, né? Como nós, que somos eternos jovens. E que agora olha pra trás e fala, brother, você é um adulto ultrapassado. O que você tá querendo falar e pagar de jovem? Que deve ser que nem quando a gente olha aqueles famosos tiozões, né, pagando de ouro pretos da vida. Você fala, meu brother, tá? Provavelmente para essa turma, de ouro preto deve ser o O do Borogodó, e outra expressão maravilhosa. Cara, o que eu acho sensacional, que eu fico pensando aí, sei lá, de uns tempos pra cá, tenho pensado à toa também, nada, essas filosofadas besta, mas é isso, tipo, pensar que, por exemplo, eu uso Instagram, né? Instagram, falando em rede social, a minha é Instagram, eu tenho Twitter, mas não uso, não fico lá olhando, vendo, nem nada. Facebook também não entro há trocentos anos e fujo de qualquer outro, assim, né? Uhum. Mas, ao que tudo indica, existe um universo, um mundo acontecendo no TikTok, por exemplo. Sim, absolutamente. E eu não sei nem como é que é o layout do TikTok. É verdade, também não. Então, e não faço questão nenhuma de saber. Interesse, exato. Então, pra essa galera, eu com certeza sou um cara que fala, nossa, puta cara tiozão mesmo. E, puta, velho, foda-se. É engraçado isso que você falou. Porque, de fato, eu acho que o Nenê deve compartilhar também. Eu não tenho o menor. E olha que eu gosto ainda de, né, algumas novidades tecnológicas e tal. Mas o próprio TikTok, pra mim, é aquela coisa imbecil de dancinha, de gente jovem ouvindo música bosta, que fala, não quero. E será que daí é como, por exemplo, quando eu quero mostrar pro meu pai, que é o rei do Facebook, falar, cara, vem ver o Instagram, que legal. Meu pai, não entendo. Meu pai não entrou no Instagram. Ele mexe, celular, tudo, ele poderia. Mas não pegou o espírito da coisa. Como se só tem foto, não dá pra escrever? Não, dá e não dá. Então, e daí será que eu vou virar essa pessoa quando talvez quando chegar a hora do Duca, não vai mais ter TikTok. Mas talvez a gente ainda esteja preso no Instagram, se ainda tiver Instagram. E aí ele fala, nossa, você ainda tá usando isso. Vem cá ver o Samomian. O Samomian é o... não quero nem ver, gente chata, eu tô fora. Eu acho que na real a gente já é essa galera. A gente já virou. Será que o TikTok já é isso turma, pra gente? Pra molecada de 14, 15 anos, a gente já é essa turma, né?
Quase. É que assim, eu tô bem feliz, assim, tipo, Instagram não é pra mim, pra molecada, graças a Deus, entendeu? Nem queira, nem fiquem entra. longe disso, Fica aí exatamente. mesmo, entendeu? E o Facebook também, Facebook é rede velha, então deixa os velhos lá, os velhos não deixa, não precisa chamar seu pai pro Instagram, não vamos chamar minha mãe, entendeu? Deixa lá, eles ficam no Facebook, Olha aí a gente você fica no se agindo Instagram, como um a molecada millennial. no TikTok e tá tudo certo, entendeu? Porque não tenha dúvida que sim, eu acho que é isso mesmo. Por isso que eu me pego pensando, tipo, cara, com certeza tem um mundo acontecendo em um lugar que eu não sei nem como é que é a cara dele, né? Que é essa questão que eu falei do TikTok. E aí, por exemplo, sei lá, vira e mexe, eu pego, vejo umas coisas à toa, assim, também, não sei de onde aparece, mas, tipo, que dizem que você mandar um emoji de palminhas significa, assim, que você, tipo, sabe quando aquela palma maliciosa, assim, tipo, pô, tá de parabéns, hein? Aquela coisa quase que pedreiro nojento, assim, Certo. tipo, parabéns. Eu não sei aonde que eu vi que pra molecada de hoje em dia, mandar palminha significa isso. Aí eu fico pensando, velho, então, puta, a galera vai achar que eu sou o maior escroto do mundo. Porque eu mando palminha pra um monte de e gente. mais que isso, eu mando beijinho, eu piscadinha uso de 4. olho. Não, eu devo usar uns 4 ou 5 emojis. Na real, tem isso também. Eu tô sempre no risinho, na palminha e no beijinho do coração. Os que estão e ali. do coração. Acabou. Os que estão ali. E Na tem hora que você 3 clica ali, os mil, primeiros que entendeu? aparecem ali, acabou. Eu acho que essa gente Exato. se relaciona muito com... Bom, eu e o César, a gente recentemente teve a experiência de trabalhar com uma moça jovem e... Não sei nem se de idade, mas de espírito, né? E aí, nossa, a gente teve que entrar no mundo das figurinhas, qualquer coisa escondida com figurinhas e afins e tal. Não é nem figurinha, não, é figurinha mesmo, desculpa. São as figurinhas mesmo Stickers, do Isso é WhatsApp, uma coisa assim. que eu nunca consegui mexer direito. Isso daí. É legal. tem umas Você coisas tinha bem umas, absurdas. Eu tenho várias, Eu tenho, do pior eu ou tenho, melhor. Mas sabe uma É. coisa preocupante? Ele não te dá um segundo estágio de verificação. Você clicou e enviou, apertou meu amigo? e foi. Acabou. É muito uns perigoso gravíssimos, isso, é muito perigoso. gravíssimos. Pois é. Sim, Baixarias mil. Pois é. Curioso, Mas é curioso. isso, são linguagens, né? Você vê, É, isso, é. cara, é outra geração. E aí, é até legal você trazer, lembrar disso, Limeira, porque assim, além da gente, tipo, de ter essa comunicação por figurinhas, tipo, a maneira dessa pessoa se comunicar, assim, sabe, a velocidade, a falta de tato, sabe, tipo... Deixou a gente meio torto vai ali, falando, tipo, vai fazendo, você vai falar, meu Deus, mas o que ela tá querendo? Quando Sim. você vê, já foi. Quando você acha que você tá falando uma coisa, ela já tá falando outra. E, sabe, é uma coisa meio... Você fala, caralho, virei tiozão mesmo. É isso mesmo. É interessante a experiência. Tudo bem. Diga lá, Nenê. Você tá falando isso aí de WhatsApp e gente que só responde com áudio. Puta, isso me tira do sério. Ixi, então, sorte que a gente não se comunica sempre, né? Você só responde por áudio? Não só por, mas Não, mas tem gente que não consegue dar um oi, tudo bem? Não, mais do que isso, é porque depende do momento. Tem honestamente que cansa. Coisa negócio de acelerar áudio ajudou muito. Mas me irrita Ajudou. mais do que a coisa que mais me irrita. Eu tenho uma amiga especial, Anitta, que vocês conhecem, o pessoal Aham. que conhece. Ela é daquelas que ela. Oi, tudo bem? Meu, você viu aquilo? Cara, eu tô. Então, ela manda cada uma mensagem. Puta que eu pariu, Poderia puta ser que eu uma pariu. coisa só, pronto, tal. Cara, aquilo me tira. Isso é uma Não, coisa pois de é. jovem. Ela tem minha idade. E é uma jornalista, E- escreve bem, articulada. Cara, aquilo me tira. E o celular nojo. parece que você E tá com um vibrador no bolso. Blé, É. blé, blé, blé. Por que isso? E não é Mas nada. é, mas não foi é- uma pergunta. Não. É isso que eu falo, é daí que eu falo que eu tenho muitas saudades do SMS, porque as pessoas tinham que calcular muito bem o que falar para não pagar mais. Eu tenho muitas saudades disso, Sensacional, muito. essa sua teoria é incrível. Eu acho que o WhatsApp poderia criar um modo para pessoas como você que limitasse, não ia cobrar, mas olha, ele só aceita 3 SMS por hora de cada pessoa. Então, Nossa, maravilhoso imagina, já, isso. se puder, eu preciso falar com o Nenê, eu vou resumir tudo numa mensagem só, Só. já questionando o que eu preciso saber, depois a gente se fala, ou libera aí. Aí se você liberar, entra no papo, entendeu? Se não, Nossa, perfeito. ó, perfeito. boa dica, tá aí. Coisas para serem lançadas. Excelente. É isso, coisas cringes, coisas jovens,
coisas da periferia, coisas do centro de São Paulo, coisas que levantam bandeira, coisas que dizem, né, que passam um recado. Essa é a nossa língua portuguesa. Eu não sei se é curioso, né? Nenhum de nós é fluente assim, em inglês, estudioso e nativo, enfim. Mas será que toda essa discussão que a gente teve calcada no nosso idioma, que é o português, funcionaria para outras línguas? Será que existe isso em inglês, em espanhol? Existe. Existe até mesmo a Inglaterra, que ela é pequenininha, tem a questão do sul da Inglaterra ser mais... Mas eu digo não só de sotaque, tá? Eu digo de todo esse contexto sociolinguístico, vamos chamar assim, e etário, sei lá, deve ter, né? Ah, com certeza. Eu acho que sim. É que assim, eu não sei se tão marcante, porque pelo menos, né, todo mundo diz que o português é uma língua bastante complexa, né? Muito rica e etc. Então acho que essas fronteiras ficam muito bem demarcadas, né? Mas sim, eu acho que ainda assim existe. Apostaria todas as minhas fichas que sim. Que legal, muito bom. É isso, minha gente. Quem quer concluir com algum pensamento lúdico ou reflexivo? Eu tô de boa. Não me veio nada agora. Então vamos adiante, que o próximo assunto também gera bastante papo. Vamos lá pro Folha Dupla. Bom, nos vacinamos e é isso que importa. O Folha Dupla é isso. E né, daí a gente tem que tratar um pouquinho da final. Temos que criticar tanto a vacinação do Brasil, e longe aqui de querer passar a mão em cabeça de Bolsonaro e tal, os números mostram, mas, honestamente, eu não conheço nenhuma pessoa do meu ciclo mesmo, de amizades ou de conhecimentos, que não foi vacinado. E a gente sabe quando vai ser vacinado. O Nenê, que é um jovem, vai ser vacinado na sexta, todas as pessoas mais antigas já foram. E, por exemplo, a Anitta, na Espanha, volto a falar dela aqui, eu tava falando com ela recentemente, não foi, não sabe quando vai ser. Entendeu? O César, não sei, talvez tenha mais notícia da irmã dele. O que eu quero dizer é o seguinte: estamos sendo vacinados e esse é o Folha Dupla, e os números mostram que a pandemia tá diminuindo, né? Não veio a terceira onda, as UTIs estão ficando maiores, não é pra gente se descuidar, não é pra lamber corrimão, não é pra fazer nada disso. Mas tá melhorando, como é a tendência, né? Que afinal de contas, além de todo isolamento, cuidados, máscara e tal, a vacina vai ser a grande virada, e as pessoas estão se vacinando. Então esse é o Folha Dupla, que as pessoas estão se vacinando e é muito gratificante isso, né? Eu e o César já nos vacinamos, o Nenê vacina na sexta, mas o que eu acho que eu só queria que vocês comentassem um pouquinho sobre, afinal de contas, tá bom, parece, né? Tá todo mundo sendo vacinado, acho que tá ok, como é que vocês veem isso? Tá bom para nós, estado de São Paulo e em diversos estados do Brasil. Mas é isso, né? O Brasil é muito grande e muito complexo. Então, se a gente olhar os números em âmbito nacional, a gente ainda está muito atrás. Então, mais uma vez, é muito legal, é muito bacana, e acho que é um belo Folha Dupla dentro da nossa bolha, estado de São Paulo, principal estado da nação, capitais, estado mais rico, né? E tudo acontecendo, as vacinas chegam por aqui, e aí são escoadas pro resto do país, né? É um estado rico, é um estado que tem uma estrutura. Agora, se você pegar, sei lá, na Amazônia, a vacina tem que pegar um barquinho, descer o rio não sei quantas horas, sabe? Então, assim, acho que é um belo Folha Dupla por isso, porque a gente tá vendo a coisa acontecer, mas não nos iludamos, porque é a nossa realidade aqui, que não transparece, não transmite a realidade geral, né, do país. Perfeito. Mas vamos valorizar, a coisa está acontecendo. E também lembrar que tomamos a primeira dose, né? Precisamos da segunda dose, que também vai acontecer e que tá tudo certo, estou muito otimista com isso. Mas estamos na metade do processo, né? E fui muito feliz por isso, assim. Só em relação à Espanha, eu acho que talvez possa ter algo parecido com isso também, depende da região. Eu não sei a idade da Anitta. Minha irmã, ela é um ano mais velha que eu, ela já tomou a vacina. Né? Ela já tá vacinada. Meu cunhado também, meu cunhado de 3 ou 4 anos mais velho, também já tá vacinado. Então eles moram em Cáceres, que é uma cidadezinha também de interior, bem longe de Madrid, fica umas 4 horas de Madrid.
Então também não é nenhum grande centro, mas eles já foram vacinados. Então, assim, não sei, né? Não sei onde ela tá exatamente, não sei se é o fato, tipo, não sei se ela tem cidadania espanhola, se não tem, não sei se isso interfere, né? Acho que tem essas particularidades aí que precisaria saber. Perfeito. Mas acho que como aqui, lá também, pode ser que em algumas regiões esteja mais avançado e em outras um pouco menos, né? Uhum. Legal. E você, Nenê, o que você acha disso tudo? Vocês até comentaram que para chegar nesses rincões do Brasil, a vacina enfrenta muitas dificuldades, mas já existia, né, essa infraestrutura e a logística prévia, porque vacinação sempre aconteceu, né? E da mesma maneira que o urna eletrônica chega em Moca de Índio, no lugar esquecido da Amazônia, também tinha o barquinho da UBS ali, médico, técnico de enfermagem. É o SUS acontecendo. É o SUS. E é isso, essa estrutura tem. O que não tinha vacina. A partir do momento que você tem vacina, a vacina chega. Ela tá sendo escoada, né? Sim, perfeito. Isso aí. Muito bem, então parabéns, viva o SUS, né, que é o que faz acontecer, e viva o Brasil, de certo modo, que tá tentando, a duras penas tá tentando, mas que todo mundo em breve se vacine, que tem que vacinar todo ano, que seja, que façamos, e assim essa praga vai embora e a gente retoma. E eu acho que vamos retomar, tá? Vamos retomar sim. Daqui a pouco a gente nem lembra mais disso, vai ser uma coisa meio que do passado, sabe? Tipo, não... Então, sabe, vaca louca, vocês lembram da vaca louca? Era uma coisa que parou o Brasil, a vaca louca. É verdade. Do Cacete e Planeta, hoje em dia ninguém mais fala nisso, embora ela deva estar por aí também, tá? Mas a gente come uma carne muito feliz. Então, se Deus quiser, com a pandemia vai ser isso também. Muito bem. Mais alguma coisa, Cesário, sobre vacina? Não, mas tá, é isso aí. Vamos, bola pra frente. Vacinem-se todos. Dicas, minha gente. Eu tenho dica hoje. Eu venho algumas semanas sem dicas. Hoje eu tenho uma boa dica. Vocês têm dica? WC Indica. Bom, eu tô sem. Eu tenho. Ai, que delícia. Bom, eu vou dar primeiro a mim. Então faz muito tempo que eu não dou uma dica aqui. É o seguinte, né? Nessa onda cringe, etc e tal. E minha mulher quer morrer com isso. Mas, gente, eu estou assistindo, estou viciado na novela Roda de Fogo, de 1986. Assistindo pelo Globoplay. Tarcísio Meira, Renata Sorrá, Bruna Lombardi, enfim, Felipe Camargo. É maravilhoso, Turminha do barulho. A turminha do barulho. E assim, é muito bom, porque ao mesmo tempo é muito ruim. As interpretações são péssimas a maioria das vezes. O Tarcísio Meira, que é o grande Tarcísio Meira, é um canastrão. É uma coisa que eu nunca tinha parado pra prestar atenção. E, tipo, é um homem de 50 anos que parece meu avô, e é o galã. Eu adoro tudo isso. E a trilha sonora é mágica. Eu tenho o vinil, eu tenho o disco da trilha sonora. Que eu acho sensacional, que é assim, nossa, é um ícone. Mas que eu acho que é um... Nossa, é um golpe atrás do outro, cara. Francisco Cuoco. Ele é maravilhoso, Cara, mas é sempre aquela mesma voz, é sempre aquele... O cara é bandido, é aquele tipo. O cara é galã, é aquele tipo. O cara, tudo é aquele... assim, não, nada pessoal, tá? Ok, tudo bem. Alguma coisa ele tem pra chegar onde ele chegou. E ok, deve ser legal pra caramba, deve ser um puta cara legal pra você conversar, conhecer, enfim. Mas você falou de canastrão. Não, é isso, disso. Pessoal muito canastrão, muitos atores outros. O Osmar Prado, por outro lado, maravilhoso, do Gargalhadas com ele, é um mulherengo lá. E tudo isso, assim, pra concluir que é muito legal, não sei se é pra todo mundo, honestamente, eu não sei se vocês têm paciência. A história é muito boa, saiu um artigo muito interessante na Ilustríssima de algumas semanas atrás, né, que é o caderno de domingo da Folha de Cultura, falando sobre essa novela e a relação que ela tem com o momento político, porque é uma novela que fala muito da abertura. Então tá ali no centro o general que deixou de ter importância e se acha o máximo, uma anistiada ali que tá fora do país e tá voltando. Então tem muito de, sabe, aparecem referências e foge um pouco daquela coisa de novela. Então a temática é muito interessante, a questão do principal ali, do protagonista que só é um vilão e se transforma e se torna um cara do bem porque descobre que tem uma doença e tal. Quer dizer, é muito legal.
E pra fechar, eu queria falar da trilha sonora, que pra mim é tudo. Eu falei, eu tenho o LP dessa novela, nunca dei muita bola, e agora que eu tô assistindo, eu parei pra ver. Eu gosto de todas as músicas me agradam, coisas maravilhosas. Eu falo, cara, por isso, hoje em dia, nenhuma música me agradaria que toca na novela, muito caro. E ali todas as versões, os momentos, então... É isso, eu tô muito, muito, muito feliz. É o horror da minha mulher me ver assistir uma novela a sério de 86. Aí eu falo, você tá jogando sua vida no lixo, mas eu falo, eu tô muito feliz. Eu penso muito na minha avó, que certamente assistiu, na época era uma grande noveleira. Como eu queria que ela estivesse aqui pra eu poder comentar, ver se ela lembra, mostrar e falar. Eu assisti a novela com ela, então falar, nossa, mas que olha, esse velho é um chato. Coisa que eu vejo ela falando, então é um momento muito meu e dela, desse lado também. E assim é, então tá aí, Roda de Fogo, Globoplay, quem tiver... Só conta uma coisa, não, pode falar. Diga. Você faz como? Você pega uns episódios e assiste numa pauladinha assim, ou você vai um por dia, igual a novela mesmo? Não, como se fosse seriado, tá no Globoplay lá, você vai dando play. Não, eu sei, mas você em específico, você assiste como? Você dá uma maratonada? Se eu tenho tempo, eu dou uma maratonada, assisto uns 3, 4, é bom, porque vai... eu tô louco pra ver as coisas acontecerem, eu tô ligado na história, além de todo esse contexto bacana. De época, de música, a história tá me prendendo, entendeu? Mas você vê, e é muito legal você assistir, vendo a novela de hoje, como mudou, sabe, tudo, cenografia e atuação, e a própria história, aqueles personagens todos ali, sabe, os núcleos se envolvendo, um que namora com a irmã do outro, é muito interessante, Isso é uma coisa que eu acho fascinante no jeito de quem escreve, só desculpa cesárea, tá louco falar sua dica aí, mas uma coisa que eu acho fascinante, assim, no jeito da novela ser escrita é que, duas coisas, a primeira é, às vezes o negócio tem 200 episódios, ou seja, leva quase um ano para as pessoas acompanhando dia a dia ali. E você, lá pro final, você lembra do que aconteceu no primeiro, não especificamente fatos, mas tá tudo história, encaixado, tá bem ligado. E o segundo se você pegar uma novela na metade, dou 2 episódios para você estar inteirado de tudo que aconteceu. Sim, você pode ficar uma semana assim. Mas você não perde. É muito louco isso. E fala muito sobre como escrever para a população, assim. Pois é. Mas eu acho que assim, o Brasil já está fazendo isso, né? Já de uns anos para cá. E eu acho que ele vai se tornar uma grande referência. Mas entrando nesse mercado de streaming com séries e etc. Porque assim, eu fiquei outro dia também me peguei pensando nisso, né? Se você comparar, eu falei, uma novela poderia ser uma série? No primeiro momento você fala, pode ser, porque é ali, né, tem uma sequência e tal. Só que geralmente a série tem temporadas e as temporadas têm um limite de capítulos ali, sabe? Tem não tem tantos central números. Cada temporada. É verdade. Agora, se você pega uma novela, cara, ela tem meses, ela tem vários núcleos, tem esse ponto que você acabou de trazer, que as coisas, querendo ou não, por mais voltas que deem, na maioria das vezes, os pontos são amarrados no fim, né? A variedade, a diversidade de perfis de atores e de estrutura e enfim, cara, eu apesar de detestar a novela, achar assim, um saco, né? Quase que um desserviço no sentido de alienação. Mas por outro lado, cara, há de se reconhecer que o Brasil a gente é uma referência mundial, a Globo, né? A Globo, tá? Sim. Mas mais do que essa questão da referência em teledramaturgia, mas eu falo nisso mesmo. Quanto mais a própria Globo mesmo investir nessa questão das séries e etc., tipo, eu tenho certeza que a gente vai se tornar referência também, né? Porque para quem faz novela, fazer isso vai ser algo não tranquilo, não tô falando que é fácil, mas assim, não vai ser uma grande surpresa, sabe? Uma mega dificuldade. Sim. Vai ser, sabe? Porque é isso, porque as histórias são mais rápidas, os núcleos são menores, as coisas são mais objetivas. Então acho que tem tudo para brilhar mesmo. Muito bem, muito bom. Diga lá, Cesarino, qual a sua dica? Bom, vamos lá então. Existe um podcast chamado Inteligência Limitada, que é apresentado por um cara chamado Rogério Vilela. Ele é comediante, quadrinista e, enfim, tem né, nessa onda de podcasts que surgiu aí, ele criou o podcast dele. E é engraçado porque ele tem uma fama assim, de que ele sequestra os convidados, porque os programas dele assim são
4 horas. Meu O Deus. Lima arrepia só de ouvir, Mas, de qualquer forma, é interessante porque ele consegue, pelo menos em alguns programas que eu ouvi, ele consegue tirar algumas coisas muito interessantes, assim, das conversas, né, com os convidados. E aí tem um episódio em específico com um cara chamado Teddy Correa, que ele é músico e vocalista da banda Nenhum de Nós. Sim. E a banda é do Sul, né? Ele é do Sul também, né? Ele é gaúcho. E, putz, cara, e eu tive uma grata surpresa, assim, tipo, eu já conhecia a banda, conhecia o cara, tipo, se passasse na rua saberia quem é. Mas eu nunca tinha parado pra ouvir esse cara, né? Pra ver o que esse cara tinha pra dizer. Uhum. E, meu, que cara agradável, sabe? Um cara inteligente, um cara antenado nas coisas que estão acontecendo. Comecei a olhar as letras da banda de uma outra maneira, né? Tem uma profundidade ali nas letras que acaba passando batido, né? Então, exemplo clássico, a música Camila, que foi o que né, primeiro que deu o boom, que projetou eles para um cenário nacional e tal, nos anos 80. E ele até comenta isso, né? Fala, é engraçado você pegar, na época a gente pegou o IBGE, de tempos em tempos fazia ali uma lista dos nomes das pessoas ou algo nesse sentido, e no ano em que Camila foi lançada, a quantidade de pessoas batizadas como Camila saltou, tipo, sei lá, de um ano de 30 mil para 280 mil, uma coisa de louco. Mas se você parar para prestar atenção, a letra da música trata de um abuso sexual, de uma relação abusiva, né? Uma então, amiga na deles, verdade, enfim, que sofreu um abuso do pai, é meio pesado, e todo mundo canta Camila! Uma puta música exato, gostosa é pesada, né? Exato. E aí, tipo, só que a menina não, lógico, né, não se chamava Camila. Mas ele contando isso e contando de onde surgiu. Então, por exemplo, ele fala, eles estavam com a música pronta, tinha tudo e tal, mas faltava, né? Ele falou, cara, imagina ter a música, ter Camila, mas sem Camila, não tinha nada, a gente tinha todo o resto, tinha tudo pronto. E aí a gente chegou pra ensaiar, o estúdio que a gente ensaiava, o cara era muito zeloso e tal, tinha chovido, ele botou uns jornais no chão pra não molhar o carpete do estúdio. E aí eles tocando, passando som, tocando Camila, sem ser, não tinha o nome Camila, não tinha o refrão. Uhum. E aí ele tocando, olhou no jornal alguma, sei lá, notícia, manchete, com um nome, que aparecia o nome Camila. E aí no meio da música, cantando, ele já entrou com uma outra nota e entrou com um refrão falando Camila. E a banda foi atrás assim, e eles tocaram e pararam e falaram, cara, era isso e tal, achamos, enfim. Então essas curiosidades, sabe, de construção de música e etc. Ele conta uma outra história também do astronauta de mármore, de um cara que procurou eles e que, enfim, disse que a música salvou a vida dele. E aí ele começa a falar da importância, ele fala quantas vezes, né, a gente não imagina o quanto a nossa música pode impactar na vida de uma pessoa, e às vezes é uma frase, né, às vezes é uma estrofe, não precisa ser a música inteira, mas do cara, enfim, resumindo, escutem o programa, é muito bacana mesmo. Como chama? Mas ele chama Teddy Correa, Não, o ele nome sim, do podcast é Inteligência Limitada. Legal. E aí o cara, o Vilela ainda faz uma brincadeira, né? A inteligência fica por conta dos convidados e o limitada por conta do apresentador, né? Que eu acho uma sacadinha meio bobinha, mas engraçada, assim. Muito bom. Mas aí ele fala dessa questão, né? Da influência da música na vida das pessoas. A música Camila fez deles, ele e um outro cara da banda, hoje ele é embaixador da ONU naquele programa He for She, né? Que é Eles por Elas, que é um programa dos homens em defesa, um pouco, não sei como explicar exatamente, mas são homens que lutam pelo direito das mulheres, enfim. Então é bem interessante, cara, eu gostei bastante, assim, recomendo. Muito legal, muito bom. Eu gosto muito de Nenhum de Nós. Todo mundo conhece, né? Camila e Astronauta de Mármore, que é do David Bowie. Mas, se me permite, eu deixaria uma versão que eles têm, que eu amo. Eu acho quase que melhor que a original, com o perdão do pecado que é falar isso, mas que é Sangue Latino, dos Secos e Molhados. Eles regravaram uma versão. E vou atrás. Cara, é deliciosa. Nenhum de Nós, Sangue Latino. É muito animada, é muito boa, muito gostosa de ouvir. Fica aí a contribuição. Mas é isso. Pô, bacana. É um cara Olha muito lá, legal. quem falou que você não tinha dica?
Eu tinha dica, eu dei dica, como que eu não tinha dica? Ah, foi o Nenê que não tinha, desculpa. Sou eu. Uma grande novela. Mas é isso, minha gente, muito bem. Eu tava aqui até pensando, falei, será que tem alguma música do Nenhum de Nós na novela? Mas não tem Capital Inicial. Mas não tem Nenhum de Nós. Mas é isso aí, minha gente. Maravilha, acho que estamos falados, programa delicioso. Deixa eu avisar rapidinho, eu sei que já deu o nosso horário, mas Diga. é que eu sei que, tipo, vocês gostam desse tipo de história. Ele contou uma história também de, quando eles lançaram o Astronauta de Mármore, eles foram, assim, atacados pra caralho, principalmente pelas bandas, né? Imagina, onde já se viu fazer uma versão do Bowie, que absurdo. E eles fizeram, assim, como algo de fã mesmo, sabe? Procurando influências, eles pediram autorização, sabe? Não foi uma coisa que eles saíram lançando, não. Né? Tem todo um contexto que ele explica melhor, né? Ouçam o programa, mas é legal porque uma das coisas, né, que ele falou que ele viu uma crítica no jornal do Renato Russo, metendo a boca neles, e ele ficou muito chateado, né? Que ele era muito fã do Legião e gostava muito do Renato Russo e tal. E o advogado deles era o mesmo advogado do Legião na época. E ele ficou tão sentido assim que ele procurou o cara e falou: putz, o Renato escreveu uma crítica no jornal e tal. Eu queria me explicar, queria conversar, né? Queria mostrar pra ele que não é uma picaretagem, né? Não é um negócio que a gente tá fazendo assim pra, sei lá, só pra ganhar, sabe? Não, é uma homenagem mesmo. E o advogado falou: tá, vou conversar com ele, ver se ele me deixa passar o telefone dele pra você. Aí deu 5 minutos, o advogado ligou, né? Ele falou que era um advogado português, assim, e falou: Teddy, o Renato está aguardando a sua ligação, o telefone é esse. Aí ele ligou pro Renato Russo e tal, Renato Russo atendeu, ele falou: alô, quem fala? Falou: Renato, oi Renato, aqui é o Teddy. Aí ele virou, que o Renato na hora virou do outro lado e falou: puta, Teddy, falei merda, né? Aí ele: não, então, veja bem, aqui eu queria explicar. Aí ele falou: não, cara, você tem razão, não tem porquê, a gente tem essa mania de ficar querendo cagar regra, mas não faz sentido, sabe? Vocês estão fazendo o trabalho de vocês, é super verdadeiro, é super espontâneo. E aí eles ficaram lá 50 minutos conversando e legal, enfim, se tornaram ali, não amigos, né? Mas nasceu ali uma afinidade. E aí ele falou que espontaneamente, na edição seguinte, o Renato Russo escreveu no mesmo jornal, na mesma coluna lá e tal, dizendo, pessoal, puta, eu falei isso há 2 dias atrás, mas não tem nada a ver, os caras estão aí fazendo o trabalho super bem feito, então ouçam os caras, dá uma chance e tal, enfim. E são coisas desse tipo. Né? A prova de que, conversando, tudo, os mal entendidos são por falta de fala, né? Então, de entendimento, né? De entendimento, exatamente. Muitas vezes conversando, fala, puta, não é isso, o cara é um filho da puta. Não é. Legal, ótima história, muito bom. É isso, minha gente. É isso. Excelente, temos um belo programa nas mãos. Falou, então. Neninhos, um beijo. Queridos, um grande, como sempre, maior prazer da Terra. Acho que aqui a minha semi-saudação, que eu tô sentado aqui, não vou poder me levantar agora. Mas é como se tivesse levantado. Como? Isso aí, um grande beijo, muito obrigado por mais essa noitada incrível. Excelente, excelente. Cesarino, beijos na alma. Beijos, meus queridos, obrigado por mais esta hora de conversa e de troca de ideias, sempre muito bacana e muito construtiva. Gostei. Mais uma grata surpresa de um programa que a gente achava que não tinha lá muito potencial e que aconteceu. Temos um programa. Acaba virando alguma coisa. É isso aí, temos um programa. É isso aí, moçadinha. Esse é o WCast de número 109. Quem diria, cada dia maior. Eu sou o Felipe Lima. O WCast é uma produção da Ali Souza. E, se não semana que vem, na outra, ou quem sabe na outra, estaremos de volta. Beijo, pessoal. Valeu, até mais. Falou!